Oi gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui então para mais uma aula no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, dá o seu like, dá o seu joinha aqui, que isso ajuda bastante a difundir o conteúdo aqui, que o algoritmo aqui do YouTube entregue para mais pessoas possíveis. E claro, deixa a sua dúvida aqui embaixo. Aula de hoje, juizados especiais. Se você não assistiu outras aulas de juizados especiais que já tem aqui no nosso canal, temos duas aulas sobre princípios, dá uma olhadinha lá. Agora vamos falar sobre partes e procuradores. Então, na tela para vocês, o tema das partes e dos procuradores dentro dos juizados especiais. Como de costume, já deixo aqui para vocês a menção aos dispositivos onde estão esses temas, artigos 8º até o 11 da Lei 9.099 de 95. Lembrando o seguinte aqui, que a Lei 9.099 é a lei que regula o juizado especial civil e criminal no âmbito estadual, tá? A gente vai ver se mais para frente traz aqui no canal também algumas aulas sobre juizados especiais federais, sobre juizados especiais da Fazenda Pública. Muito do que a gente aprende aqui no juizado especial civil estadual também serve para esses outros dois juizados, mas lá tem regras específicas. Lembrando que temos a Lei 10.259 de 2001 do Juizado Especial Federal e a Lei 12.153 de 2009 do Juizado Especial da Fazenda Pública. Diz aqui embaixo se você se interessa por esses temas, se você quer que eu também produza conteúdo disso aí para você. Então vamos lá, vamos seguir aqui para a gente começar a trabalhar com o primeiro aspecto que eu sempre gosto de trazer. Quem não pode ser parte nos juizados especiais? Então, a análise que a gente faz aqui do artigo 8º é a seguinte: esse pessoal que eu vou te contar agora, eles não podem ser partes nos juizados. Eles não podem nem ser autores e nem serem réus nos juizados especiais. Então vamos lá. O 8º é bem claro ao dizer: o incapaz, professor, mas se o incapaz estiver assistido ou representado, não pode ser parte aqui. Aquele que esteja preso, pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil, tá? Vou colocar em amarelo aqui, ó, esse pessoal num destaque pelo seguinte: pessoa jurídica de direito público, empresa pública da União, eles vão ser partes nos outros juizados especiais, tá? Juizados especiais da Fazenda Pública e juizado especial federal. Por exemplo, Caixa Econômica Federal é uma empresa pública da União, pode ser parte do juizado especial federal, tá? Professor, então, o incapaz, o preso, a massa falida e o insolvente civil é aquele falido, né? A pessoa física falida é aquele que foi declarado como insolvente, algo muito raro de acontecer no direito brasileiro. Esses não podem ser partes dentro dos juizados especiais, sejam como autores, sejam como réus, tá? Aqui é importante trazer um enunciado do FONAGE que trouxe, tá, um entendimento que vinha se discutindo por muito tempo. Será que o espólio pode ser parte no juizado especial? Olha o que diz o enunciado 148.148 do FONAGE. Inexistindo interesse de incapaz, o espólio pode sim ser parte no juizado especial. Em resumo, se tiver incapaz envolvido, se tiver dentro desse espólio, né, algum herdeiro, né, o espólio é o conjunto de bens deixado pela pessoa falecida. Se esse conjunto de bens tiver que ser dividido, por exemplo, como incapaz, aí esqueça, o espólio não pode ser parte no juizado especial. Mas, não existindo interesse de incapaz, imagine que uma pessoa faleceu, deixou 3 filhos, todos absolutamente capazes, plenamente capazes na vida civil. Esse espólio pode ser parte no juizado especial? Pode. Lembrando que o espólio vai ser parte naquelas ações que têm um cunho patrimonial e em que ainda não houve a partilha dos bens. Então tem alguém lá cobrando uma dívida da pessoa que faleceu, tá? A pessoa falece, por exemplo, no meio do processo. O espólio entra no lugar, porque a pessoa faleceu, o espólio entra. É esse conjunto de bens que ele ficou, que ele deixou, que vai responder por essa ação judicial aí, por eventual dívida que seja condenado. Beleza? Tá. Vimos quem não pode ser parte. Então, professor, uma pessoa física pode ser parte, certo? Certo. Se ela não for nem incapaz e nem preso, nem insolvente civil, ela pode ser parte. Uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária, por exemplo, um banco, pode ser parte no juizado especial? Pode ser parte no juizado especial. Uma operadora de telefonia pode ser parte no juizado especial? Pode ser parte no juizado especial.
Uma universidade pode ser parte no juizado? Pode, porque não está excluída daqueles que não podem ser partes. Agora, cuidado. Eu não disse que eles podem ser autores. Eu disse que eles podem ser parte. E aí vem a Lei 9.099, no parágrafo 1º desse artigo 8º, dizer pra gente, olha, daqueles que a gente viu que não estão excluídos, né, ou seja, todos aqueles que podem ser partes, tem alguns que podem ser autores. Então vejam que a lei, ela trabalha de duas formas. Primeiro, no caput, ela diz quem não pode ser parte, de jeito nenhum. E no parágrafo único diz, olha, tem um povo ali que não pode ser parte, ou seja, todos os demais que não estejam nesse caput do artigo 8º, em princípio, podem ser partes. Mas desses, quem que pode ser autor? Aí ele traz especificando. Primeiro deles, as pessoas físicas capazes, tá? Se você for fazer alguma prova, às vezes eles te falam assim, ó, as pessoas naturais, mesma coisa, tá, gente? Pessoa física e pessoa natural são expressões sinônimas, tá? Desde que capazes, porque a gente já viu que o incapaz não pode ser parte. Se ele não pode ser parte, ora, nem autor ele vai poder ser, obviamente, tá? Excluídos, olha aqui, os cessionários de direito de pessoas jurídicas. Aqui, a lei, ela quis evitar aquele miguezinho. A lei sabe do jeitinho brasileiro. Então ela pensou assim, olha, se eu disser que a pessoa física pode ser parte, pode ser autora, pode ser que uma pessoa jurídica transfira o crédito dela para essa pessoa física, e aí ele cobra no nome do outro. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Imagine lá que tenha uma grande empresa, que tenha lá o seu sócio, tá? E ela tem um crédito para receber de 30 mil reais. Aí o sócio conversa com o jurídico lá e fala, ó, precisamos entrar com uma ação de cobrança para cobrar essa dívida aqui. Aí o jurídico diz, ó, a gente viu um escritório aí, se for na justiça tradicional vai custar, sei lá, 5 mil reais. E juizado eles fazem? Ah, juizado eles fazem e cobram metade do preço. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse crédito que está da pessoa jurídica, transfere para mim pessoa física, eu vou lá e entro com a ação porque pessoa física pode ser parte. Negativo, por quê? Porque a lei diz, pessoa física, excluindo-se o cessionário dos direitos de pessoa jurídica. Quem que é o cessionário? É aquele que recebeu os direitos de uma pessoa jurídica. Esse não vai poder ser parte no juizado, ou melhor, não vai poder ser autor no juizado especial. Beleza? Então, primeiro grupo daqueles que podem ser autores, pessoas físicas, desde que capazes e desde que não sejam cessionárias de direitos de pessoas jurídicas. Beleza? Segundo grupo, as pessoas enquadradas como microempreendedores individuais, o famoso MEI, tá? O famoso MEI. As microempresas, às vezes a gente vê assim, ó, uma sociedade escrito no final ME, e as empresas de pequeno porte, AEPP, tá? Essa lei complementar aqui, ó, lei complementar 123 de 2006, é a famosa lei do Simples Nacional. Essa lei, apesar de ser bastante controvertida, o fato de ser simples mesmo, veio para simplificar o procedimento de abertura, de apuração contábil, de regularização, de registro, de tributação desses tipos de sociedades empresárias aqui ou de empresários individuais. Por quê? Porque são aqueles menores, tá? Ser MEI, ser EPP e ser ME tem a ver com faturamento, tá? Então, isso vai alterando ao longo dos anos. Quando começou lá em 2006, tinha um teto, hoje já tem um teto um pouco maior. Eu me lembro quando começou, por exemplo, a lei do MEI, era um limite de 60 mil por ano, né? Quando foi introduzido na lei complementar 123, o MEI era limite de 60 mil de faturamento ano. A última vez que eu vi, já faz algum tempo, já estava em 81 mil. Eu nem sei quanto que está hoje o limite. Se você souber, me conta aqui embaixo qual que é o limite do MEI hoje, faturamento ano, tá? Então, essas pessoas jurídicas, nem sempre pessoas, porque o MEI não é uma pessoa jurídica, né? O MEI, ele é um empresário individual, pessoa física, mas que tem um CNPJ. Mas ele é uma pessoa física, ele não é pessoa jurídica, tá? Mas ele entra aqui nessa possibilidade. A ideia é, olha, se eu simplifico para esses caras, tributação, regularização contábil, formalização, registro,
também vou simplificar o método de poder ir ao judiciário e autorizo que eles vão aos juizados especiais. Só que aqui a gente tem dois enunciados importantes. O primeiro diz lá, ó, 135. O acesso da microempresa ou empresa de pequeno porte no sistema dos juizados depende da comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio jurídico objeto da demanda. Basicamente, o que ele quer dizer aqui? Vamos só ver o 141 e a gente analisa. A microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual, né, ou pelo sócio dirigente, tá? Claro, pela pessoa física lá que representa ela. Mas o importante aqui é o seguinte, muitas microempresas e muitas empresas de pequeno porte constam lá na sua razão social como sendo EPP ou como sendo ME, mas isso já está desatualizado. Eles fazem lá na junta, estou abrindo uma microempresa, coloco, sei lá, Xavier da Silva Eletrodomésticos ME. É isso. Aí faz as alterações do contrato social que tem que fazer, mas não muda aquilo lá. Só que aí você vai olhar contabilmente, ela já estourou o faturamento. Ela já saiu do enquadramento de microempresa, já virou talvez empresa de pequeno porte, ou até já saiu até de EPP, porque ME, MEI é o menorzinho, microempresa é o maior, é o médio, e EPP maior ainda. Claro que o MEI é individual, os outros dois podem ser sociedades empresárias. Mas o que eu quero dizer é que às vezes no contrato social passa-se a impressão de que aquilo é uma EPP, ou de que aquilo é uma ME, mas na verdade não é, porque já estourou o limite a partir da análise do faturamento. Então, por isso que ele diz, você entra com essa ação, ó, os documentos fiscais lá, os contábeis que demonstrem nesse momento que você está entrando com a ação que você se enquadra na categoria de ME ou ME ou EPP ou mesmo MEI. Beleza? E para finalizar, últimas duas situações de quem pode ser autor, as pessoas jurídicas qualificadas como OCIP, né? OCIP é aquela organização social, organização da sociedade civil, desculpe, de interesse público, aquela pessoa jurídica, aquela entidade que a gente estuda em direito administrativo, e as sociedades de crédito ao microempreendedor. Então, são sociedades que fornecem crédito ao microempreendedor enquadradas em lei específica, tá? Essas duas hipóteses aqui, mais raras de acontecer nos juizados especiais, mas também permitidas de figurarem como autores. Só esses podem ser autores, e aí cuidado com isso daqui, ó. Além deste, tem se admitido o condomínio como autor nos juizados especiais. Temos dois enunciados importantes aqui. O enunciado número 9 do FONAGE, o condomínio residencial poderá propor ação no juizado especial nas hipóteses do 2752 item B do Código, a gente já vai ver o que é isso, e o condomínio, se admitido como autor, deve ser representado em audiência pelo síndico, ressalvado o disposto no parágrafo 2º do artigo 1348. Tá? Então vamos lá. Basicamente, vocês precisam entender aqui é o seguinte. Primeira coisa, o condomínio pode ser autor? Pode, para um fim específico, cobrar as parcelas relativas ao condomínio. Porque aqui notem o seguinte, ele diz, nas hipóteses do 275, inciso 2, item B do CPC. Tá? Esse CPC que ele se refere é o CPC antigo, que já foi revogado, você sabe disso, mas se você assistiu aqui a aula em que eu falo das causas de competência dos juizados especiais, se não assistiu, tá aqui em cima, dá uma olhadinha ali no cardzinho e assiste, lá eu falo que esse dispositivo do CPC que tratava das antigas causas do rito sumário, ele continua valendo. Quer dizer o seguinte, que as antigas causas do rito sumário continuam podendo tramitar dentro dos juizados especiais. É isso? É isso. E o inciso 2, item B lá do antigo CPC, do 275, dizia cobrança de condomínio. Ora, se eu posso cobrar condomínio nos juizados especiais, eu tenho que autorizar o cara a cobrar. Quem é o cara? É o condomínio. Eu tenho que autorizar o titular desse crédito a cobrar. Então é o condomínio residencial Ilha das Flores, inventei o nome aqui. Ele pode cobrar a parcela de condomínio lá do condômino João da Silva que não pagou? Pode. Mas ele pode, por exemplo, entrar com uma ação contra a prefeitura, ou melhor, contra um banco, para refinanciar uma dívida? Aí não pode. Aqui é somente para a cobrança de condomínio. Então, cuidado. O condomínio pode ser parte para esse tipo de ação específica. Lembrando que nas audiências ele vai ser representado
pelo síndico. Beleza? Próximo ponto sobre partes. Litisconsórcio e intervenção de terceiros. Prof, pode ter litisconsórcio nos juizados especiais? Resposta: sim. Não há nenhuma vedação ao litisconsórcio. Inclusive, o artigo 10 diz: admitir-se-á, né, usando o mesóclise, tipo o Temer, assim, né, litisconsórcio. Pode ter litisconsórcio? Pode. Agora, cuidado com o seguinte: intervenção de terceiros, profs, tipo, sei lá, chamamento ao processo, denunciação da lide, pode? Não pode. Só que cuidado com o seguinte: quando o código, ou melhor, quando a lei 9.099 foi feita, tá? No Código de Processo Civil da época, nós tínhamos as seguintes intervenções de terceiro: denunciação da lide, chamamento ao processo, oposição, nomeação à autoria. Eram essas que a gente tinha. Além dessas, a gente tinha as assistências, simples e litisconsorcial, mas que no Código não eram tratadas como intervenção de terceiros. Olha o que diz o artigo 10. Não se admitirá no processo qualquer forma de intervenção de terceiro, nem de assistência, que era o que a gente tinha na época. Admitir-se-á o litisconsórcio. Tá. Qual que é o problema? A lei é de 95. Na época era o Código de 73. O novo CPC criou uma nova modalidade de intervenção de terceiro. Excluiu algumas, né? Tirou lá a nomeação à autoria, colocou dentro da contestação, fez outra coisa. Tirou a oposição, colocou como um procedimento especial e incluiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é algo que já acontecia mesmo antes do CPC, só se regulamentou a procedimentalização disso daí, tá? E o que vem o código diz? Olha o que diz o 1062 do CPC. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Então, professor, há uma certa antinomia entre o artigo 10, que diz que não se admitirá qualquer forma de intervenção de terceiro, com o 1062. Tá? E aqui vou me valer das minhas aulas lá de Teoria Geral do Direito Privado, que eu tive lá no ano de 2003 na faculdade. O meu professor à época, um excelente professor Rodrigo Xavier Leonardo, que é professor de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, deu para a gente ler um livro chamado Teoria do Ordenamento Jurídico do Norberto Bobbio, em que ele mostrava as possibilidades de antinomias. O que é antinomias? Duas regras dentro do mesmo sistema, né, do ordenamento jurídico, duas regras que eram conflitantes. Como é que faz? Aí tem vários critérios. Critério da hierarquia, critério da especialidade e critério temporal ou cronológico. Então, norma superior vale mais do que norma inferior. Por exemplo, um conflito entre uma lei e a Constituição vai valer porque é uma norma superior. Uma norma geral e uma norma específica. Uma regra geral, por exemplo, sobre direito probatório. Se tiver uma regra sobre direito probatório em relação de consumo e aquele processo refere-se a uma relação de consumo, eu aplico essa porque é mais específica. E o temporal, a ideia de que lei mais nova vale em detrimento de lei mais velha, se tiver essa antinomia. Aqui, vejam, é muito fácil de resolver. Primeiro, o 1062 é de 2015. O artigo 10 aqui da 9.099 é de 95, então tem 20 anos aí, uma lei mais nova que a outra. E detalhe, essa lei aqui não é geral. Por mais que ela esteja no CPC, ela deixa claro que isso vale para os juizados especiais. Então, seja pelo critério cronológico, seja pelo critério da especialidade, vale o 1062. Não que ele tenha revogado o 10, não. O 10 continua valendo. Não admitem-se as outras intervenções de terceiro, porque o 1062 é claro ao dizer que vai ser possível o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tá? E aqui importantíssimo, uma das grandes causas, ou grande quantidade de causas que tramitam dentro dos juizados especiais envolvem indenização decorrente de acidente de trânsito. Por quê? Porque acontece acidente de trânsito toda hora, tá? E aí sempre tem aquele problema. Quando você entra com uma ação contra alguém que te causou um dano no acidente de trânsito, você fala assim, esse cara não tem dinheiro, mas a seguradora tem. Então ele vai denunciar a lide. Mas no juizado não pode. Aí o cara ficava com medo, eu vou entrar contra ele, mas não tem dinheiro, eu vou perder essa ação.
E com a seguradora eu não posso. Ah, mas vamos tentar. E começar a entrar contra a seguradora, tá? No judiciário tradicional, tem entendimento da STJ que diz que pode, tem entendimento mais recente que diz que não pode, que é parte ilegítima, tá? E que tem o enunciado 82 do FONAGE, que vem sendo, sim, aplicado na prática. Nas ações derivadas de acidente de trânsito, a demanda poderá ser ajuizada contra a seguradora, isolada ou conjuntamente com os demais coobrigados. Por quê? Porque já que não tem denunciação da lide, o único jeito de eu trazer a seguradora para o processo é eu entrar com ação contra ela. Então, por exemplo, João bateu no meu carro, ele tem um seguro da Seguro Feliz SA. Eu não vou ficar fazendo propaganda de seguradora de verdade aqui não, tá? E aí, eu entro com a ação contra o João e contra a seguradora. Se eu quiser entrar só contra a seguradora, também poderia. É difícil acontecer. O mais comum é você entrar contra o João, que é o causador do dano, vai ser até mais fácil a produção de prova, e também contra a seguradora, já que a denunciação da lide não é possível. Beleza? Para a gente finalizar, últimos 2 pontos. Primeiro deles, presença do advogado e depois Ministério Público. Para essa aula não ficar muito grande, eu vou deixar esse ponto da presença do advogado e do Ministério Público para o próximo bloco, porque na presença do advogado aqui eu quero fazer algumas digressões da minha opinião sobre alguns aspectos aqui, tá bom? É isso então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o seu joinha. Se não gostou, também dá a sua opinião aí, coloca aí embaixo o que você acha que tá ruim, o que pode melhorar. Sugere vídeo, deixa a sua dúvida, é boa, a sua dúvida e, claro, compartilhe esse conteúdo aqui com os amigos, tá bom? É isso, gente, um grande abraço, bons estudos, até mais.